Pessoal, estou aqui em João Fernandes, em Búzios, num dos projetos mais importantes da minha carreira. É a Casa Mirador Búzios, uma casa de cinema que os sócios construíram para ser um hotel boutique. É um projeto incrível, é uma das casas mais lindas, então fica nesse vídeo até o final, porque eu vou mostrar muita coisa incrível ainda durante o dia e depois umas técnicas que a gente usou para valorizar a casa durante a noite. Vem comigo. Olha, hoje eu estou aqui em Búzios. Búzios é uma região do litoral norte do Rio, muito conhecida por praias lindas e uma região que mistura montanha e vegetação, então é algo espetacularmente lindo, incrível. E eu já fiz alguns projetos em Búzios e me convidaram para fazer esse projeto aqui. A arquitetura é do Guido Campanati, uma arquitetura muito incrível, um baita profissional, arquiteto, e a ambientação é da Patrícia Gava, da Gava Arquitetura, certo? A gente foi convidado com a missão de usar a iluminação para valorizar essa ambientação e essa arquitetura aqui. Convidar para refletir o seguinte, olha, se você perceber, ela é toda envidraçada, toda envidraçada. E isso é o que os arquitetos chamam de permeabilidade visual. Você tem total integração com a parte externa. E é claro que isso é incrível durante o dia, mas à noite você poderia ter um problema enorme de reflexo. Então, é claro que isso daí você precisa dominar a iluminação. Ela é debruçada nessa vegetação existente, né? E a gente precisava valorizar isso e proporcionar aos hóspedes e até aos próprios clientes a apreciação desse pôr do sol, que inclusive vai ser visto daqui a pouquinho. E ela conta com essa piscina aqui, que é uma raia, ou seja, uma piscina de borda infinita, aquela borda que você adora tirar foto, adora apreciar, porque você tem a ideia de continuidade, né, da piscina encerrar e passar direto para as montanhas, ou nesse caso aqui para o mar, que dá uma sensação incrível. Os próprios guarda-corpos tinham uma previsão de iluminação aqui, mas a gente, mais uma vez, não quis fazer o óbvio. Então a primeira coisa que você pode anotar aí, na minha opinião, é que tudo que é óbvio tem pouco valor. E aí não interessa muito para a sua vida, talvez, para mim não interessa. Então a gente abandonou isso daqui e a gente colocou aqui um perfil em L que abriga uma fita, né? Fita LED. Então a gente tem tudo esse vidro parcialmente iluminado, que é interessante, e uma linha, o perímetro aqui já fica delimitado. Então já fica com uma luz bem agradável, né, uma luz aqui no piso, sem que as pessoas vejam a luz. Mesmo quem estiver sentado, eventualmente aqui, ó, não consegue ver, justamente por esse perfil em L que barra a visão. Segundo ponto para você anotar, ver o efeito de luz e não ver a fonte luminosa, para mim, é mágica. É algo que eu busco fazer em todos os projetos desde o início da carreira e é uma dica que eu te dou. Se fosse você, faria também. Bom, a casa debruçada no mar tem essa parte de sala de estar, sala de TV, sala de estar, cozinha, uma baita cozinha com ilha, com tudo, gigantesca. Aqui uma área gourmet, churrasqueira, ali 4 suítes e ali em cima mais uma. Então, um total 5 suítes, ali mais um pouco de deck, ou seja, é uma casa muito grande, muito generosa que eu vou mostrar. E o acesso é por cima. Bom, então aqui um primeiro espaço é a área gourmet. Então, uma área muito interessante, tem esse revestimento aqui, né, que é um revestimento com muita volumetria. Um dos revestimentos que é desse tipo é o Castelato, tá? Então existem outras marcas também. Então aqui a gente tem uma luz para valorizar esse revestimento, uma luz que fica próxima aqui, justamente para valorizar essa volumetria. E aqui um revestimento parecido, né? E aí a gente também tem novamente um perfil aqui que abriga uma fita LED. Aqui é um perfil em U fixado na parede que joga uma luz de baixo para cima. Então valoriza e dá um efeito muito interessante. Qual a temperatura de cor que a gente poderia usar aqui? Bom, naturalmente você vai considerar as duas coisas. O primeiro, qual é o nível de sofisticação que você quer dar a essa área? Se é pouco sofisticado, você vai usar tons mais frios. Você pode usar tons mais frios, né? Uma coisa mais popular. Ah não, é muito sofiscado. Então você vai tender a tons mais quentes, 3.000, 2.700, 2.500, 2.200, né? Segundo, qual é o tom da pedra?
Se for uma pedra muito para verde, azul, se você colocar um tom muito quente, vai distorcer esse azul e o verde, né? Agora essa daqui, que já tem um pouco de laranja, tem até um pouco de azul, mas tem muito laranja, então nesse caso aqui não vejo problema, até porque a maioria das pedras que tem o tom azul tem manchas, né? Como se fosse algo enferrujado, assim. E a maioria, eu poderia dizer que é laranja. Então por isso a gente pode ir no tom branco quente, que é o que a gente já queria, porque obviamente aqui é bem sofisticado. Então aqui a gente usou 2.700, tem aqui uma churrasqueira de bafo, né? Que faz o preparo e regula aqui, ó, é o crème de la crème, né? E aqui a bancada, né, para preparo. Aqui é uma baita cozinha enorme para servir tanto para o casal quanto para os hóspedes desse hotel boutique. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, deixe seu like aí. Se você ainda não é inscrito no canal, assiste até o final e se você gostar desse vídeo, se inscreve e ativa o sininho para quando tiver um novo vídeo falando ou de projeto ou um bate-papo com outro profissional, um lançamento de um produto, antes mesmo de chegar nas lojas, você recebe um aviso, olha, tem um vídeo novo aqui que pode te interessar. E se você tem muito interesse em iluminação, se você acha que ela pode te ajudar na sua vida, independente se você é estudante de arquitetura, arquiteto, estudante de design de interiores ou designer de interiores já avançado, ou até um amante de iluminação e quer começar uma nova carreira, a gente tem um curso de formação em Lighting Design, ou seja, independente de qual é o momento da vida que você está, a gente pode te ajudar a sair do zero, mesmo que seja do zero, até atingir um nível 5 estrelas de profissional de iluminação. Então, dá uma olhada, tem um link na descrição para a próxima turma. Uma ilha super generosa, super linda em granito aqui, e essa coifa aqui. Então, pela existência da coifa, já era um elemento que nos fazia pensar, será que a gente vai querer usar lustre? Já tem um elemento pendurado, um outro elemento pendurado? Aí a gente começa a avaliar. Além disso, normalmente cozinha a gente precisa mesmo, tá? Luz geral uniforme para trabalho. Então, por conta disso, tanto aqui quanto na bancada ali de baixo, para iluminar a gente optou por usar luminárias decorativas, parecidas com o painel. Elas dão uma luz parecida com o do painel, né? Porque elas são de acrílico branco leitoso aqui. Então, quando acesas, você vai perceber que elas iluminam, elas entregam uma luz muito uniforme na cozinha inteira. Já está acesa uma fita embaixo ali, e óbvio que ela é mero detalhe estético. E para complementar, luminárias da Everlight, Everglow, aquelas luminárias que são como se fossem invisíveis. Primeiro que elas são tão miniaturizadas, né, que elas mal aparecem no espaço durante o dia. À noite, quando está aceso, você não vê o brilho, mas você vê o efeito. Então você tem esse benefício de conforto visual, ou seja, você tem o efeito da luz aqui, o complemento da luz na mesa, sem ver os pontos de luz. Inclusive esse cliente aqui tem uma história engraçada, porque instalou essas luminárias aqui todas e um dia ele me ligou, a gente estava conversando e ele falou, olha, eu acho que as luminárias estão queimadas. Eu falei, nossa, mas logo no primeiro dia? E aí à noite ele mandou outra mensagem, olha, não estão queimadas não, é porque olhando para elas não dava para ver que está acesa, mas olhando no piso agora que anoiteceu, tá clareando tudo. Então você tem essas aqui que são para iluminar, para complementar aquelas ali, e uma um pouco mais forte para iluminar aqui a área da mesa. Por quê? A gente acabou optando por não usar luz pendente sobre a mesa, primeiro para dar liberdade para o cliente. Então, por conta disso, a gente colocou essas luminárias, e elas têm uma abrangência mais fácil, e mesmo que você desloque a mesa, não tem tanto problema dela não estar exatamente no centro da mesa. Sempre que o teto for de madeira, eu prefiro usar preto, porque tem um contraste mais interessante. Então aqui as luminárias borda preta e ali as luminárias inteiramente pretas. E aqui o detalhe que eu mencionei, né? Um recuo que já veio preparado para abrigar uma fita. Inclusive você já está vendo aqui que a minha mão está iluminada pela luz do dia, porém quando chega aqui você percebe que ela tem mais luz. Nesse caso aqui, precisa ter um perfil? Olha, não. O perfil é muito legal para você colocar a fita porque ele ajuda a dissipar o calor. Fora que ela não descola quase nunca. A casa tem duas escadas que são helicoidais, que a gente que é arquiteto é um pouco fascinado
por esse tipo de escada, né? Meio castelo, meio... Bom, aqui a gente está na sala de estar, de convivência, e ali tem a TV. Então é uma área que também conecta ao deck. Já fez casamento aqui, já tem alguns casamentos, algumas cerimônias agendadas, então naturalmente essa disposição de móveis ela muda. E aí, para ajudar nessa disposição variável, a gente usou algumas soluções aqui. Primeiro, luz geral para início de festa, né, quando ainda está bastante luz, e para fim de festa também, meio de festa. Então aqui a gente tem pendentes da Everlight, o pendente Everglow Mix, que mescla luz indireta e luz focal de facho aberto e facho fechado. De novo, é aquela técnica aquele modelo de produto que não aparece. Então aqui a gente tem uma potência pequena com facho bem fechado de 10 graus e aqui uma potência maior com facho de 36 graus. E aqui tem luz indireta também. São 3 luminárias de 3 metros de comprimento, encaixadas uma na outra com um único fio de alimentação elétrica lá e com 3 acendimentos. Na verdade 4, porque aqui ainda tem um assimétrico para iluminar todo esse quadro aqui que já estava previsto aqui. E algumas arandelas decorativas, além de mais fita LED ali para valorizar aquela parede de pedra portuguesa. Então perceba que existem diferentes acendimentos. Olha essa vegetação existente, que incrível, né? Então é uma casa que tem essa característica, né? Ela está inserida no meio da floresta. Cada pedacinho, cada lugar é incrível. Imagina você sentado aqui com essa vista. É essa vista aqui, ó. Essa, olha lá. Lá, uma ilha ao longe. Eu tô com créditos aqui para mergulhar nessa piscina, até hoje não consegui, mas ainda não consegui. Bom, e aí tem essas mesas aqui de fora. E como que a gente faz a iluminação daqui de fora? Mais uma vez, tem os perfis aqui, então você vai conseguir perceber que aqui também tem uma luz de perímetro, né? A gente tinha previsto uma luminária de piso para a área externa aqui, mas aqui venta muito, então a gente acabou desistindo de comprar esse tipo de produto. Aqui você está vendo umas vigas de madeira ali, o pergolado de madeira, na cobertura da varanda, e entre uma peça de madeira e outra, a gente escondeu um spot. Você poderia ter uma luminária fixada na própria madeira? Olha, poderia, só que ela ia ficar para baixo e ia ficar aparente. Então nesse caso a gente prende o spot na lateral da madeira. Óbvio que de algum ângulo ele é visível, mas nesse ângulo aqui, por exemplo, ele não é visível. Nem para mim, nem para você que está aí. E então é essa luz que faz a possibilidade de uso ali, tanto para jantar, beber drinks, etc., assim como essas pequenas arandelas de luz de efeito. Essas são da Stella, né? Então são pequenas arandelas nos pilares, né? Essas aqui, bem pequenininhas, bem miniaturizadas. Bom, então agora a gente está aqui já vendo o entardecer, e então posso mostrar e você perceber algumas coisas. Primeiro é a proporção de luz e sombra que eu comentei. Aqui tem um spot escondido nas peças de madeira do telhado. Então isso já é uma coisa interessante que eu tinha mencionado antes. Aqui você percebe que tem luz na mesa e aqui na outra mão tem muito menos quantidade de luz. Então aqui deve estar com 300 e alguma coisa e aqui deve estar com 5. Então isso, quando eu digo de proporção de luz e sombra, é isso. Quanto mais planejado entre a mesa e o balcão aqui, você tem uma área de ausência luminosa aqui, né? Então você percebe que aqui tem luz, aqui não tem, né? Ausência, né? E aí aqui também tem luz de novo. Outra coisa, como eu comentei, é justamente aqui absolutamente nenhum ponto luminoso na sua vista. Você está vendo as peças de madeira iluminadas, o vidro com os passarinhos são adesivos para evitar que pássaros batam aqui, e uma área iluminada. Então é super confortável, não tem como alguém dizer que, nossa, tá escuro, tá ruim de caminhar, porque você consegue vir até a ponta da piscina, né? E você consegue caminhar nessa área inteira aqui, ó, em todo o perímetro do deck. O mesmo vale para o outro lado, né? Então a ideia de continuidade é muito importante também. Isso eu não tinha comentado ainda porque precisava do anoitecer. Então eu vou te convidar a dar uma olhada aqui, você vai perceber, ó, a luz vem do deck inteiro, vem aqui
Aqui você já tem uma mistura de efeitos, que é o efeito da luz aqui do deck, com a luz aqui no revestimento de pedra, com a luz nos pilares, ali nas arandelas de luz de efeito, bem delicadas da Stella. Esse spot é da Stella também. Então aqui você tem mais um. Então a gente botou o faz fechado para cima para marcar o pilar e embaixo dá uma luz de circulação. Quando a cozinha não está sendo usada, a gente pode deixar só a luz de faz fechado ou só a luz de efeito. Então, de modo que os espaços, mesmo quando não estejam sendo usados, eles possam ser percebidos por quem usa, seja hóspede, seja morador. Então isso é muito importante. Da mesma maneira, a sala de estar aqui, estar, convívio, TV, só a luz indireta. Então, isso daqui é super agradável. São as arandelas NTZ que a gente desenhou, que a gente assina e são produzidos no Rio Grande do Sul pela Power Lume, lá em Caxias do Sul. Então, perceba quanto que a arandela a luz sai desse ponto e ilumina o teto inteiro. Então, é possível, super agradável de conviver aqui e sem nenhum ofuscamento, com o máximo conforto visual. Então é possível você ver todo o ambiente iluminado uniformemente. Inclusive, é tão confortável que ela não abafa aquela luz de efeito ali da parede de pedra portuguesa. E olha o que é mais legal, como ela joga a luz só para cima, isso é o mínimo de reflexo que a gente poderia ter. Então, como que você pode perceber isso? Que você mal consegue nos ver ali no reflexo do vidro, certo? Agora, quando eu acender a outra luz, a luz inteira aqui, quando eu acender a luz inteira, a gente fica visível. Olha a gente ali, ó. Então, isso é uma coisa muito importante. Perceber, dominar a iluminação para você garantir que em uma casa desse tipo, uma hotel boutique, nesse nível, nesse patamar, você não tenha à noite a perda de apreciação da vista. Óbvio, não vou entrar no mérito aqui como que a gente faz isso, como que a gente calcula isso, mas olha que legal. Então você tem aqui diferentes sistemas. Nesse sistema modular aqui, diferentes opções. Então se você perceber, tem alguma luz que está iluminando o teto. A arandela ilumina o teto também, mas nesse daqui também tem luz indireta. Além disso, tem esses módulos aqui que talvez aí sejam pouco perceptíveis agora, além de ter uma luz assimétrica para iluminar o quadro. Então é interessante você perceber que é possível acender isso tudo e modificar as atmosferas, criar diferentes atmosferas e diferentes percepções visuais dentro desse mesmo espaço. Inclusive pela parte de luz e sombra. Eu acabei de vir aqui para baixo da luz. Se eu der um passo para cá, já muda a percepção visual que você tem do meu rosto. É interessante você perceber isso para usar a iluminação como um superpoder a seu favor, para valorizar tudo que você quiser. E de uma maneira parecida, da mesma forma que eu falei do detalhe, já falei algumas vezes, de luz rasante ou grazing wall washing, aqui a gente tem o mesmo sistema, é um perfil com uma fita LED que faz com que a luz muito próxima da parede, muito rasante, revele, crie áreas iluminadas e áreas de sombra do mesmo revestimento. Então, dessa maneira, você enaltece, você reforça essa volumetria desse tipo de revestimento. Enfim, tem muita coisa para falar aqui, mas acho que fica para a próxima. E espero que você tenha curtido. Então, se tiver curtido, dá uma curtida aí. E nos vemos no próximo vídeo do próximo projeto.